Existe uma guerra que está destruindo a profissão de cuidador. De um lado, profissionais dizendo que as empresas exploram. Do outro, empresas dizendo que os cuidadores não têm compromisso. Mas será que eles olham para quem realmente importa? O paciente? Olá pessoal, eu sou o Thiago Cerejo, aqui do canal Cuidador 5 Estrelas. E vamos falar um pouquinho sobre esta guerra que possui 3 personagens principais. De um lado nós temos o cuidador, do outro a família e o paciente. E a terceira ponta, a empresa. E quando qualquer um desses 3 falham, todos sofrem. Um dos pontos, paciente ou família contratante. Uma das grandes falhas relacionadas ao contratante ou paciente é agressão física ou assédio moral. Agressão física, geralmente por parte do paciente, em alguns casos nós até entendemos, porque é um paciente com algum quadro de demência, com algum quadro de confusão mental, que não que justifique, mas acaba tendo essa ação de agressão. Só que tem uma situação que é pior, que é quando a família comete o assédio moral com o profissional. Então, tem familiares contratantes que acham que porque estão pagando podem exigir qualquer coisa, e não é assim que funciona. Às vezes exige uma atividade que não faz parte da função do cuidador e até acaba agredindo o profissional por ele não aceitar fazer aquela função. Então, principal, assédio moral e agressão. Vamos falar agora da empresa. Um ponto importante da empresa é também dar esse suporte ao profissional. E um exemplo simples, às vezes um colaborador falta sem comunicar, e a empresa não vai providenciar justamente a pessoa para liberar o outro profissional que está lá. Um plantão, por exemplo, de 12 horas, ele concluiu ali às 7 da manhã, o colega não chega, ele vai ter que emendar 24 horas, ou de 24 para 48 horas. E a empresa algumas vezes nem se atenta a isso, por quê? Porque sabe que aquele colaborador não vai poder sair do plantão, porque seria um caso de abandono de incapaz. Então, como sabe que o profissional não vai abandonar a escala, ele não se empenha tanto em arrumar uma substituição, o que é errado. A empresa, ela é a responsável por aquele plantão, e não o profissional. Então é ela que tem que buscar uma substituição, um outro colaborador, muitas vezes até pagando um valor extra para que aquela escala não fique descoberta. Conheço empresas que não atuam diretamente com seus colaboradores final de semana e feriado. Então traz um transtorno muito grande para os seus colaboradores, desanimando até o profissional de atuar por aquela empresa. Então nós, como empresa, temos sim que dar toda a estrutura e suporte para o nosso profissional para que ele se sinta valorizado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cuidador. Esse é um ponto muito importante, porque uma das maiores reclamações que nós já tivemos sobre colaboradores, sobre cuidadores, é a falta de proatividade. Tem cuidadores que chegam no plantão e se a família não perguntar se na hora de trocar a fralda, eles não fazem, eles não vão avaliar. Pessoal, entenda, um cuidador profissional, ele sabe todas as suas atividades de ponta a ponta. Um primeiro plantão onde você está conhecendo a rotina, tudo bem, isso pode acontecer. Mas a partir do segundo, terceiro plantão, você já tem que dominar. Então você tem que entender quem é o seu paciente, quais as necessidades que ele tem, e fazer a atividade antes mesmo que a família venha lhe solicitar. Então a família não precisa falar, tá na hora de trocar? Não, já troquei já. Não, já observei e ele tá seco ainda. Isso é uma de várias funções, não é somente relacionado a uma troca, mas é relacionado à alimentação, à medicação. Então nós não precisamos receber o alerta, né, ponto a ponto. Um caso que aconteceu com a nossa empresa, uma cuidadora chegou no plantão e a paciente não queria que ela desse a comida para ela, ela queria que o neto desse a alimentação. Até aí nós entendemos, é um caso que pode acontecer. Qual foi a postura da cuidadora? Foi para a sala. Então, enquanto o neto dava a dieta para sua avó, a cuidadora contratada para isso estava assistindo televisão na sala. Ué, Thiago, mas se ela não quis, mesmo assim ela tem que estar presente para entender qual que é o processo que o neto usa.
qual que é a forma de abordagem, e ela tem que começar a conquistar a confiança dessa paciente. Então o profissional foi chamado para isso, não para ficar vendo TV, ficar na internet. Então é mais um ponto que nós temos que ter um cuidado muito grande. Então a proatividade é essencial para o cuidador. Gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não tem a finalidade de apontar contra o cuidador, contra a empresa ou contra a família, mas é só mostrar que os três têm que estar juntos. O foco dos três qual é? O bem-estar do paciente. Então, se cada um faz a sua função com excelência, é claro que esse paciente vai ter o melhor suporte possível. Então, uma boa convivência entre cuidador, família e empresa não só é importante, como é essencial. Então vamos ficar atentos a isso, a ter uma boa comunicação com a empresa, com os cuidadores, com a família, porque mais uma vez o nosso foco é o nosso paciente. Mais um ponto importante. Pessoal, nenhum cuidador é obrigado a prestar serviço para as empresas. Você tem a opção de trabalhar particular ou trabalhar para uma empresa de home care, uma cooperativa. A decisão é sua. Mas a partir do momento que você decide ter essa parceria com as empresas, o trabalho tem que ser de qualidade. Você tem que ter um respeito por essa empresa também. Se ela não é qualificada, saia, busque uma nova empresa. Mas cuidado com fofocas. Acontece muito de cuidadores, nos diversos grupos que tem, estarem ali falando mal de empresas, falando mal de famílias, e isso não é correto. O que acontece entre cuidador e empresa, ou cuidador e família, é algo particular, e isso pode levar a um processo. Até algumas pessoas não entendem a questão da calúnia e difamação. O que é calúnia? Calúnia é quando você inventa uma mentira sobre alguém. Então, se você fala que um colega seu faz um trabalho errado, que ele falta muito, que ele chega muito atrasado, e isso não acontece, isso é uma calúnia. Você está mentindo sobre ele. E isso cabe um processo. Só que tem um ponto que muitos esquecem, a difamação. O que é difamação? Difamação pode ser verdade, mas é você falando mal de alguém. Então, a mesma situação. Um colega falando do outro que ele atrasa muito e que ele falta. Digamos que isso seja verdade, só que ele deixa de conseguir um trabalho por causa disso. Ele está sendo difamado e ele também pode entrar com uma ação. E isso pode ser um cuidador, entrando com ação contra a família ou contra a empresa. Só que também a empresa e a família podem entrar com ação contra o cuidador. E a família com o cuidador, ou a empresa com a família, todas as partes podem sim mover uma ação diretamente contra a outra. Por isso que temos que trabalhar da melhor forma, com ética, com educação, com respeito e com empenho. Pessoal, e aí, o que acharam do vídeo? Se gostaram, deixa o like pra gente, se inscreva no canal. Gente, é simples, só um clique já está inscrito no canal. Para vocês é simples, mas para a empresa tem uma importância muito grande. Por quê? Quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai perceber que o nosso tema é relevante ao assunto e vai estar indicando para outros cuidadores. Coloca também na descrição, já passou por alguma situação parecida, alguma questão de agressão ou de assédio? Coloca aqui pra gente. Deus abençoe sua vida, sua família, seu paciente e até a próxima, pessoal.